E a Alemanha decidiu embargar a exportação de veículos de guerra fabricados no Brasil. A decisão seria uma retaliação após o governo brasileiro negar a venda de munição que seria enviada para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O Pedro Teixeira vai trazer as informações para a gente. Pedro, claro, também posicionamento do Itamaraty com relação a esse assunto. Exatamente, Carol. Olha só, a Alemanha pode embargar a venda destes tanques de guerra que são produzidos em Minas Gerais e eles seriam enviados, no caso deste embargo, para as Filipinas, porque ela possui propriedade intelectual de parte dos componentes que são usados nestes tanques e por conta disso eles embargaram a comercialização. São 21 tanques que foram vendidos para as Filipinas, os primeiros 3 seriam enviados agora no mês de março, mas por conta deste embargo o governo brasileiro aguarda uma solução. O embargo, segundo fontes ouvidas pela CNN, pode ter acontecido, a decisão de embargar a comercialização destes tanques pode ter acontecido a partir do momento em que o governo brasileiro se negou a vender munições para a Alemanha para que a Alemanha pudesse enviar para a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. A posição brasileira com relação à venda ou compartilhamento de munições e armamentos é muito parecida desde o início da guerra. Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva se negam, no caso do Bolsonaro, negava. E agora o presidente Lula nega a chance de compartilhar equipamentos de guerra com a Ucrânia, muito por conta da posição brasileira de se desvincular das questões que envolvem a guerra e também de defender uma posição de paz. O Brasil, por exemplo, nesta semana aprovou na Organização das Nações Unidas um parecer favorável à posição de paz, digamos assim, para que as questões sejam solucionadas ali no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. De qualquer forma, tem uma questão importante. A gente agora sofre uma certa dificuldade com relação à comercialização de produtos que são produzidos aqui no Brasil. A gente entrou em contato, Carol, com a Embaixada da Alemanha para tratar do assunto, mas até o momento não houve um posicionamento. Os fabricantes dos blindados que seriam enviados para as Filipinas, os fabricantes são Guarani, Iveco e também o Exército, também foram procurados, mas pelo menos por enquanto ainda não se manifestaram. Carol. Seguiremos aguardando então, Pedro. E aí vale a gente lembrar, né, aquela entrevista exclusiva de Lula, Cristiane Amanpour, à CNN, ela o questiona com relação a esse envio de munição, quando há uma cobrança por parte da Alemanha, ele fala, não irei enviar munição justamente porque o Brasil não vai entrar na guerra. E aí os desdobramentos que o Pedro traz pra gente. Obrigada, Pedro.